Ele está arrastando multidões, fazendo muitos milagres em Israel. Ele é o Messias? Olha só, surgiram rumores de que o Ravi Yanuká seria o Mashiach. Muitos o chamaram de Messias, ou o chamam de Messias. E muitos o chamam de Anticristo. O Ravi Yanuká, Rav Shlomo Yehudá Be'eri, tornou-se uma figura singular por sua memória extraordinária, domínio de diferentes áreas de Torá, da Bíblia, de forma incomum de ensinar pelos muitos testemunhos de bênção e curas atribuídos às suas orações. A página oficial em inglês, inclusive, divulga seus ensinamentos, melodias e relatos de milagres. Olha só, aqui eu estou lendo para vocês a biografia deste Rabino Yanuká, que inclusive ele recebe várias cartas e e-mails de testemunhos de pessoas que foram curadas através de milagres, através de suas tefilot, ou seja, de suas orações. Então muitas pessoas estão juntando elementos e atribuindo que esse jovem rabino, Yanuká, ele é o Messias. Porém, muitos rabinos em Israel acreditam que ele não é o Messias. Mas há uma grande porcentagem de pessoas que acreditam e intitulam o Rabino Yanuká de que ele é o Mashiach, de que ele é o Messias. Inclusive eu sigo ele nas redes sociais e eu acompanho ele. Vamos lá. Testemunhos de bênçãos e curas atribuídos às suas orações em suas páginas da internet. Ele tem várias páginas na internet. A página oficial em inglês, inclusive, divulga seus ensinamentos, melodias e relatos de milagres. A partir disso, algumas pessoas passaram a juntar vários elementos que ele relativamente é um jovem para o grau de erudição que demonstra. É chamado de Yanuká, jovem menino ou criança prodígio, expressão também encontrada na literatura do Zohar. Multidões procuram suas bênçãos, ou seja, várias pessoas de vários lugares do mundo procuram o jovem, esse menino prodígio chamado Yanuká, procuram para pedir orações, conselhos. E assim, vendo as redes sociais dele, ele tem assim um similar muito parecido com o Rebbe de Lubavitch. Eu acredito que daqui a uns anos ele pode ter assim um similar muito grande com o Rebbe de Lubavitch, pois ele é um jovem inteligente e várias pessoas o procuram para pedir conselhos. Então ele tem um arquétipo desse Rebbe de Lubavitch. Testemunhos de bênçãos e curas atribuídas às suas orações. Página oficial em inglês, inclusive divulga seus ensinamentos, melodias e relatos de milagres. Vocês estão vendo na tela, aí, ó, ele conversando com pessoas, dando conselho para várias pessoas. Ele é um jovem. A partir disso, algumas pessoas passaram a juntar vários elementos. Ele é relativamente jovem para o grau de erudição, ou seja, de conhecimento que demonstra. É chamado de Yanuká, jovem menino ou criança prodígio. Expressão também encontrada na literatura do Zohar. Zohar, para quem não sabe, é o livro do esplendor. É o livro sagrado do esplendor. Muitas pessoas e multidões procuram suas bênçãos e conselhos. Olha aqui. Circulam histórias de Ruach HaKodesh, ou seja, do Espírito Santo,
curas e conhecimento de coisas ocultas. Ele fala frequentemente de redenção, arrependimento e proximidade de Hashem, ou seja, de Deus. Essa combinação alimentou vídeos e discussões na internet, perguntando abertamente se ele poderia ser o Mashiach, ou seja, será que ele é o Messias? Porém, as fontes encontradas mostram principalmente especulações de seguidores e fóruns, ou seja, várias pessoas que se passam como juízes dizendo, ó, ele é o Messias. Eu não estou aqui cravando, nem vou cravar que ele é o Messias e nem o Anticristo. Vou ler a biografia dele, fiz um apanhado sobre o histórico, sobre a biografia deste rabino para passar para vocês e tirar muitas dúvidas, pois muitas pessoas me perguntam no privado, Alberto, aquele rabino, será que ele é o Anticristo? Será que ele é o Messias? Eu quero passar para vocês somente a verdade, sem sensacionalismo e sem colocar terror, dúvidas em vocês, ok? Olha aqui, circulam histórias de Ruach HaKodesh, ou seja, de curas e conhecimento de coisas ocultas. Ele fala frequentemente de redenção, arrependimento, techuvá, proximidade de Hashem, ou seja, proximidade de Deus. Essa combinação alimentou vídeos e discussões pela internet, perguntando abertamente se ele poderia ser o Mashiach. Porém, as fontes encontradas mostram, principalmente especulações de seguidores e fóruns, não uma proclamação halárrica reconhecida. Aqui agora, uma pessoa que esteve com o rabino Shalom Yehuda Beri, ou Yanuka, esteve pessoalmente com ele, e essa pessoa relata momentos em que ele esteve com o rabino Shalom Yehuda Beri, ou Yanuka. Olha aqui, o rabino Shalom Yanuka apresenta um caso fascinante de um tzadik. Tzadik é uma pessoa justa para os judeus. É uma pessoa justa, oculto, que ascendeu à esfera pública. O Yanuka é descendente do Arizal. Arizal, um grande cabalista, um grande rabino, por parte de mãe. Ou seja, ele é descendente do Arizal por parte de mãe. Assim como seu grande ancestral, desde muito jovem, dedicou-se inteiramente a Deus, alcançando níveis extraordinários de domínio de Torá e de pureza espiritual. Sua rotina diária consistia em cerca de 20 horas, olha isso, 20 horas de estudos, além de hitbotedut, ou seja, orações pessoais. Dormia apenas cerca de 2 horas por dia. Era praticamente isolado do mundo, embora tenha cruzado o caminho e aprendido com o tzadik, ou tzadikim, ocultos que encontrou. Ou seja, uma pessoa que esteve com o rabino Yanuka falou o seguinte, olha, ele é descendente do Arizal, que foi um grande cabalista em Israel, descendente do Arizal por parte de mãe, e ele se dedica muito. Ele estuda 20 horas por dia, além de hitboltedut, ou seja, orações pessoais. E ele dormia apenas 2 horas por dia, era praticamente isolado do mundo, embora tenha cruzado o caminho, aprendido com o tzadikim, ocultos que encontrou. Devido à sua grande pureza, isso aqui é uma pessoa que esteve com ele, que estava relatando o que essa pessoa percebeu nesse rabino. Que devido à sua pureza e inocência, ele nem sequer percebeu que era algo especial, até que as pessoas começaram a procurá-lo. Tive o privilégio de visitar a sua sinagoga em Petah Tikva, em Israel, em 2021, pouco tempo agora. Vendo-o de perto, sobre luz, enquanto ele parava e caminhava ao meu lado, posso testemunhar que nunca vi um rosto tão radiante de pureza e humildade. É uma presença espiritual que uma câmera não consegue comunicar completamente. É preciso vivenciá-la pessoalmente. Ou seja, essa pessoa está dizendo o seguinte, olha, quem vive e quem fica perto dele percebe muita presença de luz, que do chá, santidade, humildade,
radiante de pureza, uma presença espiritual que nenhuma câmera consegue comunicar completamente. Ou seja, é preciso vivenciá-la pessoalmente, ou seja, para quem quer conhecer mais ele, é preciso estar perto dele. Essa pessoa está dizendo que ele é uma pessoa de muita espiritualidade, uma pessoa de muita oração, tá? Eu estou olhando para vocês aqui a biografia dele. Olha aqui. Ouvi muitos relatos em primeira mão sobre seus poderes clarividentes, e que Deus está com ele e realiza milagres para ele. Isso aqui é muito importante. O maior e mais tangível milagre, porém, é seu extraordinário domínio e todo aspecto da Torá. Ou seja, conhecimento, ele tem muito conhecimento de Torá. Em uma idade tão jovem, ou seja, um rapaz tão jovem que domina a Torá ao ponto de deixar vários eruditos em Torá, doutores, assim, caramba, como é que pode um rapaz tão jovem desse ter um domínio tão fascinante de conhecimento da Bíblia, de Torá, Alahá, Talmud, estudos místicos do judaísmo? Qualquer pessoa que tenha estudado seriamente uma página do Talmud sabe quão incrivelmente difícil é dominar até mesmo um único tratado. Inclusive o Talmud tem vários tratados. Tratado de Berachot, tratado de Nidá, tratado de Shabat, tratado de Avodazará, enfim, tem vários tratados, e é muitas páginas. Para você ter noção, o Talmud é um compêndio de... Cara, é muito livro. O Talmud é muito livro. Para dominar o Talmud, o cara tem que ser muito brabo na leitura, tem que se dedicar muito na leitura para dominar o Talmud e ter respostas para todas as perguntas. Se tu chegar para ele e falar assim, eu quero saber desse passuco, desse versículo da Bíblia, ele vai responder para você na hora. O cara domina a Torá, tá dizendo que ele domina a Torá, ele domina o Talmud. Imagine, cara, dominar o Talmud. O Talmud é um compêndio, é uma coletânea de livros que tem rabinos que passam anos e anos queimando azeite para aprender o Talmud, e mesmo assim muitos não conseguem se elevar em nível de conhecimento para dominar o Talmud, porque é muito tratado. Olha aqui. Ouvi muitos relatos em primeira mão sobre seus poderes clarividentes e que Deus está com ele. E ele realiza milagres para ele, ou seja, Deus realiza milagres para ele. O maior e mais tangível milagre, porém, é seu extraordinário domínio de todo aspecto da Torá, em uma idade tão jovem. Ou seja, isso traz alusão a Jesus, quando Jesus e Yeshua, com 12 anos, ele já ensinava para os mestres da lei, no seu bar mitzvah. Os sábios judeus daquela época, rabinos, eruditos, fariseus, até mesmo autoridades do Sanhedrin, do Sinédrio em Israel daquela época, falavam assim, uau, esse Jesus aí tem muito conhecimento, hein? 13 anos, 12 anos, já tem esse conhecimento, ele domina a Torá, hein? Esse aí é sábio. E de fato, Jesus foi muito sábio, ele é muito sábio. Essa pessoa continua dizendo o seguinte, qualquer pessoa que tenha estudado seriamente uma página no Talmud, sabe o quão incrivelmente difícil é dominar até mesmo um único tratado. Há claramente algo milagroso acontecendo aqui, ou seja, essa pessoa está dizendo o seguinte, cara desse, tão jovem, dominar a Torá, dominar Talmud, dominar a literatura judaica por uma idade tão nova, por um jovem tão novo, cara, isso é coisa milagrosa, isso aí é algo que não é humano, não é comum. O que eu falei, tem rabinos que estudam anos e anos para aprender um tratado, para passar, ou seja,
e mesmo assim não consegue atingir, né, chegar no ápice de conhecimento. E um jovem, né, com 16 anos apenas ele podia responder perguntas sobre qualquer assunto de Torá, de qualquer perspectiva, ou seja, é quase que um arquétipo de Jesus, de Yeshua. Quando Yeshua tinha 12 anos, as pessoas paravam para pedir conselhos. Ô Yeshua, me dá um conselho de Torá aí. Então o pessoal está dizendo o seguinte, que com 16 anos, o Rabino Yanuka, ele já tinha o conhecimento e respostas na ponta da língua para responder qualquer pessoa sobre qualquer assunto de Torá. Então a pessoa está dizendo o seguinte, olha, esse conhecimento que ele tem de Torá, de tratado, isso com certeza, claramente é algo milagroso. Isso não é normal. Isso não é normal para uma pessoa de 16 anos que ele tinha naquela época. Que ele pode responder perguntas sobre qualquer assunto de Torá, de qualquer perspectiva, sem tremer, sem gaguejar. O cara é sábio. Aqui a biografia que a pessoa está falando sobre ele. Aqui, ó. Qualquer pessoa que esteja perto de Yanuka, desse rabino, isso aqui é algo até muito sério, né? Recebe muita santidade. Ou seja, se você estiver perto dele, você recebe muita santidade. Ele é muito puro. É difícil descrevê-lo. As palavras são insuficientes para descrever uma pessoa como ele. Há anos que queira escrever sobre ele, mas não encontrava as palavras certas, sem saber por onde começar. Já que não existem livros confiáveis sobre ele, isso mudou quando assisti uma entrevista que ele concedeu em hebraico sobre sua vida. Senti que essa era a melhor maneira de oferecer uma visão direta de sua perspectiva e ajudar a transmitir sua essência. E seguir sua história em suas próprias palavras, de um vídeo em hebraico, e ele gravou naquela época. Gente, isso aqui é interessante, hein? A pessoa teve que ficar perto dele para transmitir, passar para as pessoas. Porque eu vou chegar numa parte aqui em que até rabinos amaldiçoam ele. Até rabinos falaram palavras assim pejorativas contra ele, dizendo que ele era um demônio. Olha aqui. A seguir, suas histórias e suas próprias palavras. Que é o rabino falando. Agora é o rabino Yanuka que vai falar um pouco da sua biografia. Shalom para quem estiver chegando agora. Agora a pessoa vai passar um pouco sobre o rabino Yanuka. Isso aqui é interessante demais. O rabino Yanuka, ele disse o seguinte em um vídeo, em uma entrevista em hebraico. Vim de uma família muito simples. Minha avó, Tzadek, ou seja, uma mulher muito justa. Era uma mulher muito santa. Não tive a honra de conhecer meu avô. A família, meus primos eram Mersortim, ou seja, religiosos modernos. Não venho de uma família Haredi, ou seja, éramos de Bnei Brak. Tive uma infância muito difícil devido às dificuldades financeiras do meu pai. E até hoje minha irmã mora fora de Israel. Eu gostava muito de aprender física. Certa vez conversei com um cientista em um evento na Grã-Bretanha sobre circuncisão. Eu tinha 8 anos, olha isso. E gostava muito de física, mecânica quântica, coisas assim. Nunca pensei em ser grande, ser um gadol, ser grande. Sempre pensei em ser pequeno. Eu me sentia atraído a ser pequeno. Ninguém me conhece como alguém que queira ser grande. Isso aqui é interessante. Ele aparecendo no vídeo aí, ó. Eu era muito fragilizado, muito retraído. Sabe, a gente não escolhe a própria vida. A gente nasce por obrigação. Inclusive, isso aqui está na Mishnah. A gente nasce contra a nossa própria vontade. E morremos contra nossa própria vontade. Ele está citando aqui, para quem estuda Mishnah, Talmud, que eu estudo um pouco de Talmud, um pouco de Mishnah, ele está falando de forma codificada, mas para quem estuda Mishnah, Talmud, ele está dizendo o seguinte,
na Mishnah diz o seguinte: por contra a vontade você nasceu, e por contra a vontade você vai morrer. O Rabino Yanuka, ele domina a Mishnah, e ele falou que de forma codificada, dizendo o seguinte: eu nunca pensei em ser grande, sempre pensei em ser pequeno. Eu me senti atraído a ser pequeno. Ninguém me conhece como alguém que queira ser grande. Eu era muito fragilizado, muito retraído, sabe? A gente não escolhe a própria vida, isso aqui é verdade. Ninguém aqui pediu para nascer, ninguém pediu para estar aqui. A gente nasce por obrigação. A gente nasce na existência que Deus decidiu para nós. No meu caso, em uma família simples. Olha isso. Eu passava muito tempo com a minha avó, mas eu também queria ficar sozinho. Eu era sozinho de uma forma que leva a pessoa a um colapso psicológico, a um masber nafsh, ou seja, dificuldade e falta de conexão com as pessoas ao redor. Confusão, sendo puxado para um lado, para o outro, pontos de vista diferentes. Eu era muito solitário e fechado, ou seja, ele está querendo dizer o seguinte: ele não era muito assim social, ele era uma pessoa que gostava de ficar muito isolado na sua adolescência, enfim. Foi isso que me levou a orar muito a Deus e a uma conexão muito verdadeira com Ele. Fui colocado em vários lugares em Israel e fora de Israel, mas a minha conexão com Deus sempre foi muito forte. Eu era muito simples, sempre amei a simplicidade, nunca quis ser importante, nunca busquei me tornar importante. Na verdade, eu só queria a Torá, eu só queria a Bíblia, eu só queria Deus. Essa confusão me aproximou muito de Deus. Eu recitei Terlim, ou seja, salmos, nas janelas e chorando. Ou seja, ele estava dizendo aqui que ele falou: Deus, eu não quero ser grande, eu quero ser uma pessoa simples. Eu não quero ser famoso, eu quero ficar na minha simplicidade. E ele recitava salmos na janela chorando. Ele continua dizendo: eu me sentia muito assustado. A situação financeira não era estável. Minha mãe estava em Israel, meu pai fora de Israel, e minha avó dizia: venha até a mim. Eu estava em uma situação que me aproximou de Deus e me afastou do meu entorno, ou seja, da sua solidão. Eu estava em uma situação de vida incomum. Isso me levou a contemplar Deus de uma forma que implantou em mim a certeza de que eu não poderia esquecê-lo, nem abandoná-lo jamais. Eu vivia com ele, ou seja, ele está dizendo o seguinte: eu abri mão da minha vida para ter uma vida com Deus. Gente, e assim, muita gente nomenclatura esse Rabino Yanuka como anticristo por causa de sua elevação espiritual e sua elevação de conhecimento. Porém, o que é o anticristo? O anticristo, ele é contra Deus, anticristo, anticristianismo, enfim, tem várias vertentes. Então, ou seja, o anticristo é contra Deus, é contra a palavra, é contra as verdades, é contra o Shabat, é contra... O anticristo é contra tudo aquilo que está na Bíblia. Ok? Eu estou lendo aqui o que o Rabino Yanuka, falou em uma entrevista através de uma câmera ao vivo. Ele falou o seguinte: olha, eu já estava na idade do Bar Mitzvah, 13 anos, idade em que Jesus foi apresentado ao templo, ao Sinédrio de Israel, e que ele recitou toda a Torá, em que os indivíduos falavam assim: esse cara tem muito conhecimento, esse rapaz, esse jovem, essa criança tem muito conhecimento. E o Rabino Yanuka falou o seguinte: eu já estava na idade do Bar Mitzvah, 13 anos, eu estava mais presente em Israel. Às vezes viajava para a Suíça com minha irmã. Eu não me conhecia. Essa confusão moldou em mim meus sentimentos e principalmente o meu coração partido. Eu guardo o antigo conjunto de Terlim, ou seja, de salmos. Meu pai me deu quando eu tinha 10 anos. Eu pegava esses Terlim, ou seja, salmos, e orava a Deus. E ele simplesmente me respondia assim mesmo. Olha, interessante a biografia desse Rabino Yanuka. Eu recitava um capítulo e o sentia. E isso me acompanhava por toda parte. Até hoje, quando
guardo esse esterlim, essa conexão, essa simplicidade. Eu me sentava na sinagoga e o Gabai me dava uma chave que eu aprendia. Eu não tinha consciência de que existia um mundo ao meu redor. Ou seja, ele era muito fechado. Eu era muito fechado. Não entendia a dimensão deste mundo. Eu ficava sentado, sempre buscando aquele que criou o mundo, não o mundo que ele criou. Olha que frase interessante. Eu ficava sentado sempre buscando aquele que criou o mundo, não um mundo que ele criou. Olha, ele está fazendo aqui que ele estava afastado do mundo físico e bem próximo ao Deus que criou o mundo, e não o mundo a quem ele o criou. Isso traz alusão à mensagem do apóstolo Shahalia Yohanan. Não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. O mundo é o sistema global. Pois todo aquele que ama o mundo, né? Aí ele fala sobre as concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida. Aquele que está por trás de tudo. Eu chorava muito e falava com Deus. Eu sentia muito. Eu era muito fechado, não entendia a dimensão deste mundo. Eu ficava sempre sentado, buscando aquele que criou o mundo, e não um mundo que ele criou. Cara, isso aqui é interessante. É interessante nós lermos esses parágrafos, esses pontos, para entender a mente desse rabino, Yanuka. E no final vocês vão se surpreender. É interessante o que ele falou, né? Olha aqui, ó. Eu ficava sentado sempre buscando aquele que criou o mundo, e não o mundo que ele criou. Cara, isso aqui é interessante. Aquele que está por trás de tudo. Eu chorava muito e falava com Deus. E eu sentia muito. Então, isso aqui demonstra uma conectividade muito a fundo desse rabino Yanuka com o Eterno. É interessante isso. Na sinagoga, Mori, ou Morer, o Rabi Samuel, ele era muito sábio. Ele me ensinou muito da Torá. Ele tinha 84 anos. Eu beijava a sua mão. Aqui é um gesto de respeito. Que um adolescente, uma criança, um jovem, um adulto, quando chega perto de uma pessoa de idade, ela pega a mão da pessoa de idade e, ó, beija a mão da pessoa com sinal de respeito. Então eu beijava a sua mão e fazia muitas perguntas. Ele tinha uma sabedoria da Torá vasta. O conhecimento desse rabino era um conhecimento vasto como o mar. Então, quando eu tinha uns 15 anos, um dia eu acompanhava, ele me disse: você não precisa de mim, fique calmo, você não precisa de mim. Eu te amo, palavras do rabino para o jovem Yanuka, o jovem prodígio Yanuka. Faça o que quiser, faça de tudo que você quiser. Eu vejo o seu coração, você não precisa de mim, está tudo bem. Eu perguntei a ele: por que você está dizendo isso? Eu quero sim, eu preciso de você. Então eu fui vê-lo novamente no Shabat e vi que ele parecia fraco. Ele me disse tristemente: tudo ficará bem. Ganzu letová. Ganzu letová. Tudo é para o bem. Tudo ficará bem. Você não precisa de mim. Não sofra. Não sofra. Palavras do rabino, um rabino sábio, já idoso, perto de sua morte, falando para esse jovem. Então, olha só, esse jovem, né, uns 16 anos, já conversando com um rabino erudito e tendo essa experiência. Então, claro, óbvio que a idade que esse rabino tem hoje, o Yanuka, que é um jovem prodígio, faz dele um grande conhecedor de Torá. Vamos chegar no ápice e na espinha dorsal desta live que eu estou falando para vocês aqui. 2 dias antes, no dia 9 de Av, ele faleceu. Eu não havia entendido o que ele queria dizer. Você não precisa de mim. Ou seja, ele não sabia o que o rabino queria dizer com isso. Olha, você não precisa de mim. Fiquei muito arrasado. Eu
Merecia estar presente em seu enterro. Fiquei arrasado. Aos 16 anos, olha isso, aos 16 anos, conheci o Ranhan. Ranhan, para quem não sabe, é sábio. O Ranhan Avraham Chaim de Bnei Brak. Certa vez sentamos juntos e estudamos o Zohar. E ele me chamou de Yanuka. É o nome desse jovem prodígio. Ele me deu esse nome. Por quê? Ele me perguntou sobre o trecho do Zohar na Parashá Shelach Lecha, que não conseguia encontrar. Ele teve uma revelação sobre isso e lhe mostrei o Zohar. Ele ficou surpreso, levantou-se, me beijou na testa, apontou para mim e exclamou efetuosamente: Yanuka, Yanuka, é o Yanuka, você é o Yanuka. A partir de então, as pessoas me chamavam de Yanuka, porque ele me chamava assim, que é uma nota da Parashá no Zohar de Balak. O Yanuka é uma criança famosa e misteriosa. Este menino, incrivelmente jovem, impressiona um grupo de rabinos viajantes ao compartilhar profundos e avançados conhecimentos da Torá, mistérios divinos e explicações místicas. Nessa época, conheci o rabino Ovadiah Haddad, ou seja, Obadias Haddad. Ele era muito próximo de Stapler e do rabino Haim Kanievski. Ele é um grande talmide, ou seja, um talmide Raham, um erudito de Torá. Eu era muito próximo dele. Ele gostava muito de mim e foi um dos primeiros a anotar minhas aulas, que é a biografia desse rapaz, para chegarmos na espinha dorsal sobre esse rabino Yanuka, que muitos intitulam como Messias, outros como Antimachia. E eu vou dar aqui a minha opinião no final. Aos 17 anos, eu já estava começando a ficar conhecido. Todos os tipos de pessoas, alunos e pessoas que já tinham ouvido falar de mim. Foi difícil porque eu não vinha de lugar nenhum. Passei por enorme dificuldade, suspeitas, testes e etc. Acho que não há ninguém que tenha sido tão testado, questionado, suspeito, investigado, interrogado tanto quanto fizeram comigo. Cara, aqui ele tem um similar muito assim com ele tem um similar muito com Jesus quando era novo. Jesus era questionado por rabinos. Claro que ele não era igual ao Messias. E ele não é o Messias, tá? Quero deixar bem claro que esse rabino, esse jovem prodígio, Yanuka, ele não é o Messias. Ele continuou dizendo o seguinte: até hoje sou uma pessoa muito reservada, meu coração é muito fechado, sou muito ligado a Deus. Tudo era puro e de repente as pessoas começaram a me procurar e eu percebi que era anormal. Aos 18 anos, fiquei muito conhecido. Muitos falavam de mim, muitos me procuravam, e isso me estressava. Ou seja, um jovem sendo procurado por muitas pessoas. Eu não entendia quem eram as pessoas, o que queriam, mas eu era muito simples, eu também queria muito me casar. Olha aqui, isso que interessante. Muitos rabinos me procuraram, todos queriam me testar. Insensatamente, já que eu vinha de uma família simples e etc. Isso era exaustivo para mim. Sou alguém que ama o coração, ou nigunim, ou seja, melodias, músicas. Isso é algo inseparável de mim. Aos 20 anos, muitos rabinos chegaram à conclusão de que todo o conhecimento da Torá que eu tinha era simplesmente incompreensível. Caramba, hein? E, portanto, concluíram que eu era... Olha isso. Os rabinos chegaram em uma conclusão de que esse jovem rapaz, Yanuka, concluíram que ele era um demônio. Olha isso. E que a Torá dele é um demônio. E que ele tinha poderes, mas não poderes de Deus. Pois também havia muitos milagres, sabe? Na verdade,
Não se trata de milagres. Milagres são apenas Deus ouvindo e respondendo quando você ora. Para Deus não existe milagre. Tudo é fácil para Deus. Isso aqui é verdade. Para Deus não existe milagre. Tudo é fácil para Deus. Palavras fortes, hein? Então concluíram que eu sou um Sitra Ará. O que é um Sitra Ará? Um outro lado do mal. Esse rapaz aí, ele tem um Sitra Ará. Ele é do outro lado. Do lado do mal. Lembram quando Jesus, Yeshua, ele falava para seus discípulos, vamos para o outro lado. Vamos para o Sitra Ará. Sitra Ará era Gadara, onde tinha um jovem endemoniado. Quando Yeshua fala assim, vamos para o outro lado, o lado da impureza, ou seja, vamos para o outro lado da impureza, porque lá tem um jovem que vive em cemitérios, se alimenta de defuntos, e eu quero libertá-lo desse demônio. Então os rabinos aqui falaram o seguinte, olha, esse jovem aí, ele é um Sitra Ará, ele é um demônio. Cara, olha aqui, um jovem que estuda a Torá, dedicado à Torá, disse que vários rabinos falavam que esse jovem era um demônio, era um Sitra Ará, ou seja, um lado da impureza do outro lado da impureza. Essas palavras foram ditas pelas minhas costas. O que mais me magoou foi que eu precisava me casar, justamente quando isso aconteceu. E todos os meus pedidos de casamento foram anulados, ou seja, quando ele já estava no seu apogeu de conhecimento, jovem, próximo para pedir a alguém em casamento, em seu apogeu, muitos rabinos começaram a falar pelas costas dele, olha, esse cara é um demônio, ele é um Sitra Ará, ele é um outro lado da impureza. Então esse jovem havia feito pedidos de casamento, então todos os pedidos de casamento que ele fez foram anulados por causa dos pré-julgamentos desses rabinos contra esse jovem. Cada pedido que surgia era simplesmente cancelado. Diziam para a outra parte que eu era algo estranho, um demônio, algo ruim. Esses poderes são místicos, muitos grandes, não vêm de santidade, não vêm de Kiddushá. Ou seja, esse jovem é um demônio. É o que eu li para vocês aqui, em Tessalonicenses, que Deus ele enviaria o espírito do erro para enganar quem ama e pratica a iniquidade, e quem não ama a Torá do Eterno. Não estou me referindo ao caso desse rapaz aqui, desse jovem prodígio, Rabino Yanuka. Até porque pela sua biografia ele era muito próximo de Deus. Cada pedido que surgia era simplesmente cancelado. Diziam para outras partes, ou seja, para outras pessoas, que era algo estranho, um demônio, algo ruim. Esses poderes são místicos, muitos grandes, não vêm da santidade. Ou seja, lembram quando Jesus expulsava demônios, curava? O que os líderes religiosos, a cúpula religiosa falava? Isso é um Beelzebu, isso é um demônio. Ele está fazendo milagres em nome de Beelzebu. Gente, vê se não tem similar. Vê se não há um paralelismo entre o testemunho desse rabino aqui com Jesus. Jesus expulsava o demônio e as pessoas falavam, ele expulsa o demônio pelo próprio demônio. Interessante isso aqui. Vamos lá. Depois disso, fiquei sem nenhum pedido de casamento. 7 meses se passaram e nada aconteceu. Até que um dia surgiu um pedido e eu estava prestes a me casar. Eles voltaram a chamar o outro lado dizendo que eu era um demônio, etc. Eles interromperam minhas aulas. Meus escritos foram jogados no lixo. Olha isso. Meus livros foram roubados. Eles estavam contra mim, em tudo. Só depois disso eu entendi que realmente tinha medo de mim. Eles não viam que eu era um demônio, pois eu sempre mandava alguém até eles para perguntar, você realmente acredita nessas coisas que eu sou um demônio? Ele respondia, vou te dizer a verdade, não. Mas o que você quer que eu perca os alunos da Yeshiva, coisa assim? Cara, ou seja, ele está dizendo o seguinte, que
Os rabinos que chamavam ele de demônios, no fundo do coração, sabiam que esse rapaz não era um demônio. Só que esses rabinos, velhos, avançados em idade, estavam perdendo popularidade para esse jovem prodígio Rabino Yanuka, porque esse jovem prodígio já estava arrastando multidão por ser um jovem novo. Olha só isso. Tirando isso, ele diz o seguinte: não tenho muitos inimigos. O rabino está dizendo, o jovem está dizendo: eu não tenho muitos inimigos, pois eu nunca fiz mal a ninguém. Ninguém pode dizer que eu fiz mal a alguém. Só fiz o bem e iluminei os outros. Este caminho que percorri é de sangue, é de trabalho árduo. E por isso me alegro. Especificamente por isso, pela luta, pela simplicidade. Por isso Deus está comigo. Quando você se sacrifica por Deus, o Moser Nefesh, você quer Deus. Ou seja, quando você busca Deus, se sacrifica por Deus, você quer Deus. Moser Nefesh. Você quer Deus, então Ele está com você. Isso significa que você está no caminho certo. Isso é o que importa, que você se importe com o que Deus pensa de você e não com o que as pessoas pensam de você. Cara, isso aqui é interessante, viu? Calma que eu só estou lendo aqui a biografia desse rabino. Você sabe que se você está com Deus, mas o mundo inteiro não está com você, você derrotará o mundo inteiro. Mas se o mundo inteiro está com você, mas Deus não está com você, você perdeu. Pois você estará completamente sozinho no final. O corpo será lançado à sepultura e a sua alma lamenta sobre si mesmo. Ele citou Jó 14:22. Gente, isso aqui é verdade, olha só. Você sabe que se você está com Deus, mas o mundo inteiro está contra você, ou seja, o mundo inteiro não está com você, você derrotará o mundo inteiro. Mas se o mundo inteiro está com você, mas Deus não está, você perdeu. O mais importante é que Ele esteja sempre comigo. O santo bendito seja Ele. Estou sempre pensando o que Ele pensa, o que Ele quer, o que Ele pensa, como devo me comportar. Cara, isso aqui é interessante. Ou seja, o rabino está dizendo o seguinte: se o mundo inteiro está contra você, não tem problema. O importante é que Deus esteja com você. Isso é o mais importante. Agora eu ficaria preocupado se o mundo todo estivesse comigo. Com toda a dor que experimentei, todas as lágrimas que derramei, todos os sofrimentos da vida, todas as dificuldades, todas as perguntas, eu só agradeço a Deus por cada dia que tive dificuldades na vida, por cada dor, cada esforço e por ter aproveitado o tempo. Não desperdicei tempo. Cara, isso aqui é muito forte, hein? Calma que eu vou deixar a minha opinião no final. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Eu vou deixar a minha opinião no final. Com toda a dor que experimentei, todas as lágrimas que derramei, todos os sofrimentos da vida, todas as dificuldades, todas as perguntas, eu só agradeço a Deus. Por cada dia ou dificuldades que eu tive na vida, por cada dor, por cada esforço e por ter aproveitado o tempo. Nitzalti Haziman, ou seja, não desperdicei tempo. Isso aqui é interessante. Estudei a Torá para não aprender toda a Torá. De repente percebi que havia terminado um tratado ou 5 livros e nem sequer pensei nisso. Eu não buscava terminar, eu buscava começar. Quando você aprende para buscar a Deus, você busca saber quem é o rei. Seu aprendizado é diferente. Quando você aprende para se orgulhar, para ser chamado de rabi, de rabino, esse estudo é um veneno mortal. Gente, isso aqui é interessante. Interessante. Olha o que ele disse aqui. Quando você aprende para buscar a Deus, ou seja, quando você estuda a Torá, a Bíblia, para você buscar a Deus, buscar é fazer perícia.
sobre Deus, sobre quem é o rei, seu aprendizado é diferente, isso aqui é verdade. Mas quando você aprende para se orgulhar, para ser chamado de rabi, esse estudo é um veneno mortal, é verdade. Inclusive está no Talmud, na Mishnah, que essa mesma Torá, quando você estuda, ela é remédio para a cura, mas quando você estuda para o mal, ou para o orgulho próprio, ou para você capitalizar isso aqui, ó, a palavra de Deus, ela se torna um veneno para a pessoa que estuda isso aqui para se orgulhar. E é verdade, hein? Abrindo parênteses aqui, muita gente aí, muitos pseudos apóstolos, mestres, usam isso aqui, a Bíblia, para querer se beneficiar. E no final, isso aqui acaba se tornando um veneno mortal para quem usa para enganar, para quem usa para desviar a verdade das pessoas. Isso aqui se torna um veneno mortal para quem é enganador. Isso aqui é interessante que o jovem, o rabino está dizendo aqui. Quando você aprende para buscar Deus, você busca saber quem é o rei. Seu aprendizado é diferente. Quando você aprende para se orgulhar, para ser chamado de rabi, ou para buscar status, esse estudo é um veneno mortal. Eu nunca fui assim. Isso aqui são palavras dele. Quando alguém me pede para testá-lo, eu vejo que ele não sabe. Eu não quero envergonhá-lo. Cara, isso aqui é demais. Eu tento ajudá-lo. Eu respondo junto com ele para que ele não se sinta mal. Gente, isso aqui é interessante. Isso aqui é um princípio rabínico, viu? Isso aqui é um princípio rabínico, por quê? Por que é um princípio rabínico? Você que é cristão, judeu messiânico, judeu ortodoxo, católico, deixa eu falar para você uma coisa. Se você teme a Deus, você vê uma pessoa passando por um constrangimento, você vai envergonhar aquela pessoa em público? Não, você vai chamar aquela pessoa no canto e você vai dizer, olha, está acontecendo isso contigo, se eu fosse você eu tomava cuidado. É isso que ele estava dizendo, que ele via erro nas pessoas, mas ele nunca quis envergonhá-las, pelo contrário. Ele sempre chamava no canto e conversava com a pessoa para a pessoa não se sentir mal. Que é muito importante, hein? Não há razão para usar a Torá. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, não há razão para usar a Torá para se beneficiar. A coisa mais pura do mundo, para extinguir Israel, é preciso sempre despertar, fortalecer Israel. Para ver que um judeu sabe, não o que ele não sabe, não porque um judeu não está bem, mas sim porque ele está bem e é bom para aproximá-lo. Vou te dizer uma coisa, pode ser o meu problema, seja a minha shifut, ou seja, a humildade. Se eu fosse orgulhoso e tentasse causar alvoroço com todos e competir com eles, talvez o caminho tivesse sido mais voltado para a vitória. Mas eu não sou assim. Não busco acusar ninguém. Não busco derrotar ninguém. Não me importo com nada no mundo, exceto com o rei. O que o rei pensa de mim. Porque sei que o rei é eterno. Meu caminho é que a Torá precisa ser pura. É preciso estudar a Torá, os mandamentos. E intenções puras, lishmal. De repente você percebe que o mundo é um lugar de rivalidade. E entende que precisa ser o mais puro possível, pois é um mundo de confiança em Deus. Cara, isso aqui é verdade. Olha, de repente você percebe que o mundo é um lugar de rivalidade. Cara, isso aqui é a pura verdade. Há uma competitividade muito grande hoje no nosso meio, tanto na política, tanto na religião. A minha sinagoga é melhor, a minha igreja é melhor, a minha pregação é melhor, meu ensinamento é melhor do que... Cara, isso aqui é uma competitividade. Realmente, isso aqui é verdade que ele está falando, hein? Há espaço para todos, em vez disso, é um mundo de preocupações. Hoje, o aprendizado de Torá não se baseia na busca pelo puro e bom. Ela é buscada por razões negativas. Essa é a ruptura e o distanciamento que vemos. Pessoas que têm dificuldade com isso.
Cara, isso aqui é verdade, hein? Hoje em dia tudo é julgado. Jovens estudantes são expulsos da Yeshivot para a rua. Para onde irão? Uma geração inteira se foi. Isso não importa. O importante é que a honra não seja ferida. No fim, porém, tudo se machuca e o lugar se fecha. Ele está dizendo o seguinte, que muitos estão se preocupando com a honra do que com a edificação do indivíduo, do próximo. Isso aqui é verdade. Hoje em dia tudo é julgado. Jovens estudantes são expulsos da Yeshivot até de igrejas. Eu estou dizendo aqui, igrejas. É preciso ajudar as pessoas a crescer e se elevar e a se fortalecer. Se você serve a Deus, não existe essa coisa de Deus não estar com você. Deus te vê. Veja como Deus me viu. O ninguém sem nada. Ele viu que aqui existe um emet, ou seja, uma verdade sincera. A ele elevou essa emet, verdade. Ele sabe que isso é puro. Aí quem entrevistou o Rabino perguntou o seguinte: como o Rabino se conectava aos estudos da Torá? Vemos o nível de conhecimento da Torá sempre que o Rabino é questionado. Ele sabe, responde. Como alguém alcança tal conhecimento da Torá? Em que idade? Resposta: olha, eu estudo a Torá para mostrar que Deus é grande. E que vocês veem a mim que vocês são grandes. Olha só a resposta do cara. Ou seja, ele não diminuiu quem entrevistou ou quem vai em busca dele. Eu não busco me engrandecer. Eu estudo a Torá partindo do princípio que eu quero engrandecer para que Deus seja grande. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: eu estudo a Torá não para se engrandecer, mas para que Deus seja grande. A conexão com as orações, Terrilim, Salmos, a simplicidade, isso é o que abriu meu coração. Na minha Amidá, dizemos: abra meu coração para a tua Torá. Não dizemos: abra minha mente para a tua Torá. Quando o coração se abre para a Torá, de repente você a entende sobre uma perspectiva diferente. Quem estiver chegando agora, deixa o teu like, deixa o seu arrabe. Eu vou chegar lá, pessoal. Estou lendo aqui pausadamente, minuciosamente, para que vocês venham entender um pouco sobre a biografia desse rabino, porque muitos entendem, acham que ele é o anticristo. E infelizmente, muitas pessoas hoje em nosso meio têm preguiça de ler Bíblia, têm preguiça de ler Torá, têm preguiça de orar, têm preguiça de estudar os mandamentos. Aí tudo que aparece na internet, lá, é verdade o que ele falou, lá, o que ele falou é verdade, mas não busca ler, entender ou se colocar no lugar da pessoa. Alguém chega para você e fala: Alberto, é assim, assim e assim. Aí você, sem ter conhecimento de cláusula, você vai dizer: é verdade, o Alberto é assim e assim e assim. Mas você estudou minha vida para saber se eu sou assim, 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 assim? Alguém estudou sua vida para saber se você é assim, assim, assim e assim? A nossa vida é como um livro aberto. Então quem nos conhece, sabe que somos cheios de defeito. Mas quem conhece a gente de fato nunca vai chegar fazendo pré-julgamentos, como eu estou aqui lendo, né? Eu não vou chegar aqui, abrir uma live na internet, no YouTube, e dizer: olha, o Rabino Yanuka é um falso Messias ou ele é o Messias. Não. Eu estou lendo a biografia dele, toda dele, para tentar entender quem é esse rapaz que muitos o chamam de menino prodígio, de Messias ou anti-Machia, como eu vejo em vários canais. E é a primeira vez que eu estou falando sobre esse rabino aqui nesse canal. Nunca falei sobre ele. Mas antes de eu falar dele, eu procurei para não cometer Lashon Lará, ou seja, falar de uma pessoa sem estudar sobre aquela pessoa. Olha aqui o que ele falou: já aprendi isso, ok? Mas você não aprende para usar o conhecimento arrogantemente, dizendo a si mesmo:
Eu sei. Quem não sabe? Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte, olha, eu estudo para elevar as pessoas e não para dizer que eu sei e a pessoa não sabe. É preciso estudar a Torá para buscar quem está por trás desse livro. Uau! E não por qualquer outro motivo. Se você não aprende assim, você nunca começou a estudar a Torá. Se alguém estuda a Torá, aqui é a Bíblia que ele fala, tá? Se alguém estuda para saber o que está escrito, então pode estudar qualquer livro. Além disso, qualquer computador pode saber exatamente o que está escrito ali, ser mais preciso do que eu. Podemos mostrar as referências cruzadas, etc., mas isso não é o necessário. Deus teve o Gaon de Vilna, o Rashbal Ritva, o Mahal de Rothenberg, todos os grandes sábios, todos os Tanaim, mas ele quer que você, ele quer ver você, ele quer ver quem é você, ele quer ver o que você lhe oferece, o que você fará por ele. Ele quer que você use este livro para buscá-lo. Cara, isso aqui é interessante. Ele está dizendo o seguinte: se passaram grandes rabinos, como o Mahalo de Praga, como o Gaon de Vilna, enfim, mas Deus ele quer saber de você. Esses rabinos já se passaram, ele quer saber de você. Quando você busca o Talmud de Jerusalém, cuja santidade é maior do que o Talmud Bavli, foi escrito apenas 100 anos antes do Bavli, nível de santidade impressionante, muito, muito intenso. Essa é a malá qualidade e a importância Hashivut quando você estuda a Torá apenas para conhecer aquele que falou e o mundo veio à existência. Ou seja, quando você estuda a importância da Torá, da Bíblia, para você saber sobre Deus e sua existência, a conexão com a Torá, o entendimento da Torá, quando você se liberta disso, sente uma luz completamente diferente. E ele também se revela de uma maneira diferente. E você se lembra mais. Baruch Hashem por isso, né? Quero dar-lhe uma analogia. Um homem passou por uma tragédia, algum problema. Por exemplo, ele viu um terror, não posso falar aqui o nome todo, ou algo ruim. E ele se lembrará pelo resto da vida da cor do indivíduo que lhe prejudicou, da cor do homem, do número, da data, do dia. E ele se lembrará, certo? Ele lhe dará todos os detalhes no ano de 1993, etc. Como você se lembra disso tudo? Gente, tem traumas que a gente não esquece. Eu tenho traumas na minha vida que eu não me esqueço. Eu sei o dia, a data, a hora, o mês, o ano. Isso é verdade. Alguém o elogiará dizendo: que memória ele tem, hein? Ninguém diria isso. O que dirão? Ele se lembra por causa do medo. Verdade. Bom, eu não tenho uma memória excepcional. Não construo o que tenho com base na memória. Construo-o porque temo a Deus. Quando você teme a Deus, você se lembra da Torá. Você entende que Ele que criou este grande mundo, que criou todas as galáxias, todo este mundo incrível, o Sol, a Lua, as galáxias, todos os mares, tudo que neles há. Ele tira a vida, ele dá a vida. O coração, por exemplo, é um músculo que bombeia a cada segundo. Se parar, um homem se encontrará na sepultura e tudo estará acabado. Há alguém que governa tudo isso, e isso te assusta, e você diz: este é o livro dele. Isso aqui é, cara, isso aqui é interessante. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: gente, por tudo que acontece nesse mundo, por trás disso, tem alguém por detrás disso. Quem é? O Criador, é o próprio Deus. Então ele está dizendo o seguinte: quando você percebe isso por causa desse medo, você não esquecerá para sempre. Essa é a minha direção. Este é o meu aprendizado. Esta é a minha força. Assim eu aprendi. Este é o meu caminho. Não me chegou de outra forma. Digo-lhe, estou feliz que assim tenha acontecido comigo. E assim Deus quis. Ele quisesse de outra forma, teria feito com que toda a minha vida fosse diferente. Ele causa todas as causas e guia todas as maravilhas do mundo. Já estou terminando de ler aqui, tá? Vamos lá. Você que está chegando agora, deixa o seu like.
Deixa o seu arrav, deixa o seu gostei, like. Agora, eu parei aqui num assunto que é delicado. Depois de tudo que eu falei desse Rabino Yanuka, sobre o seu conhecimento, sobre sua inteligência, sobre o seu intelecto, e de fato, essa biografia que eu li sobre ele aqui, de fato, ele é um grande sábio em Torá. Perguntaram para ele: vemos milagres e maravilhas sobrenaturais realizados pelo Rabi, pelo Ravi. Ouvimos histórias e muitas pessoas acreditam que não é possível que tais coisas existam. Qual é a explicação para isso? Perguntaram para ele. Como o Ravi, ou seja, o rabino, consegue realizar tais coisas? Perguntaram para o rabino. Vemos milagres e maravilhas sobrenaturais realizados pelo rabino. Ouvimos histórias e muitas pessoas acreditam que não é possível que tais coisas existam. Qual é a explicação para isso? Vamos aqui ver a resposta do rabino. Ele respondeu o seguinte: você fez uma boa pergunta. Quero explicar algo para vocês. Vocês sabem que Deus faz maravilhas infinitas todos os dias, o dia todo, a cada segundo, para cada um de nós. Gente, isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. Você crê que em todo instante, todo minuto, todo segundo, Deus ele faz milagres em nossas vidas? Eu creio, cada segundo. O modo de você fazer isso aqui, ó, respirar, é um milagre. O motivo de você acordar pela manhã é um milagre. Tem gente que não acorda pela manhã. Deixa eu arrumar aqui um pouco aqui. Tem gente que se deita para dormir e não acorda nunca mais. É um milagre. É um milagre. Olha o que o rabino respondeu. Deus faz maravilhas infinitas todos os dias, o dia todo, a cada segundo, para cada um de nós, para cada indivíduo. Vejam, vocês entendem que existe um rei acima de vocês? Existe um santo, bendito seja ele, acima do mundo. Quando vocês pensam nisso, se perguntam como o mundo não consegue compreender isso. Existe alguém que criou o mundo não teme, nem se maravilha com isso. As pessoas dizem para si mesmas: tudo bem, existe alguém no céu, precisamos orar a ele precisa atender o meu pedido, me dar um parceiro para meus filhos, um esposo, uma esposa, me dar uma cura, aquilo, isso e etc. O rabino respondendo: nós nos aproximamos de Deus de uma maneira equivocada. Olha a resposta do rabino. Não atribuo nada a mim mesmo, pois para mim é tão claro quanto a luz que eu não existo. Somos carne e osso. Cada pessoa não tem capacidade de fazer nada. Esses poderes de milagre, etc., estão unicamente nas mãos do rei, aquele que o criou, o mundo. Somente aquele que o criou, o mundo. O Rav Yanuka, o Rav Shalomon Yehudá Beri, tornou-se uma figura singular por sua memória extraordinária, domínio de diferentes áreas da Torá, forma incomum de ensinar pelos muitos testemunhos de bênção e curas atribuídos às suas orações. A página oficial é em inglês, inclusive divulga seus ensinamentos, melodias e relatos de milagre. Ou seja, o rabino está querendo dizer aqui o seguinte: milagres existem a toda hora, a todo momento, a todo tempo. Basta a pessoa entender que o Criador existe. Agora está chegando aqui um momento em que vamos falar sobre ele, se que ele é o Messias ou se ele não é o Messias. Vamos lá? Olha aqui, ó. Também circulam histórias de pessoas que dizem que ele demonstrou conhecimento de fatos, de que ninguém tivesse contado algo. Alguns interpretam como Ruach HaKodesh, ou seja, o Espírito Santo. Muitas pessoas afirmam que ele é o anticristo, outras pessoas
dizem que ele é o Messias. Bom, vamos lá. Agora, continuando aqui sobre o milagre. Na tradição judaica, a própria Torá ensina e orienta que o foco principal não deve estar em sinais extraordinários, mas no temor a Deus e na obediência aos mandamentos e na fidelidade à Torá. Muitos dos maiores rabinos da história também alertaram que um sábio deve ser reconhecido de tudo por sua sabedoria, caráter e ensino, e não por relatos de milagre. Diversos visitantes dizem que ele revelou um detalhe de sua vida, sem que lhe contasse nada. Antes da tradição judaica, isso é frequentemente associado ao conceito de Ruach HaKodesh, ou seja, inspiração divina do Espírito Santo. Um caso em 2025 ganhou repercussão de um relato sobre um casal cujo bebê havia sido diagnosticado com síndrome genética após receber um bilhete e uma bênção do Rav Yanuka. A família afirmou que fez exames posteriores, mostraram um resultado diferente do esperado e a história ficou muito conhecida em Israel. E todo mundo falou, cara, isso é um milagre. Há relatos de pessoas que afirmam ter conseguido emprego, encontrado um cônjuge. Isso aqui é como acontece nas igrejas hoje em dia aí também. Alguns rabinos enxergam no Rav Yanuka um prodígio extraordinário da Torá, enquanto outros alertam para não transformá-lo em uma figura messiânica. Agora aqui, olha só. O próprio rabino Yanuka rejeita ser o Messias e ensina que o foco deve ser aproximar as pessoas de Deus, de Hashem, e não de sua própria pessoa. Então, eu vejo vários canais aí, canais fim dos tempos, dizendo, olha, tem um rabino em Israel, um menino prodígio, o Yanuka, ele é o anticristo, esse aí que está na tela aí, ó. Porém, o próprio rabino Yanuka está dizendo o seguinte, eu jamais vou me intitular como uma figura messiânica, eu mesmo rejeito ser o Messias. O foco deve ser aproximar as pessoas de Deus, e não de sua própria atenção. É uma live sensacionalista, pessoal. Para quem achou que eu ia cravar que ele era o Messias ou o anticristo, tá? Quero deixar bem claro que alguém pode pegar o vídeo e fazer corte. Alberto Ben Yosef disse que o rabino Yanuka é o anticristo, ou o Alberto Ben Yosef disse que o rabino Yanuka é o Messias. Eu não estou falando que ele é o Messias e nem o anticristo. Ele é apenas uma figura que se dedica à Torá, que se dedica aos estudos, que se dedica à sua vida com Deus, mesmo não reconhecendo Yeshua, Jesus, como Messias, até porque eu nunca vi ele falando sobre nem bem nem mal de Jesus. Enfim, mas ele está deixando bem claro que a sua intenção é aproximar as pessoas de Deus e não buscar glória para si, não buscar atenção para si. Ele está dizendo o seguinte, que a missão de uma pessoa que ensina a Torá é atrair as pessoas para Deus e não atrair glória para si. Aí vemos aqui que ele orou, várias pessoas relataram que aconteceu milagres, enfim. Agora aqui, ó, por que surgiram rumores de que o Rav Yanuka seria o Mashiach? O Rav Yanuka, Rav Shalomão Yehudá de Beri, tornou-se uma figura singular por sua memória extraordinária, domínio de diferentes áreas de Torá, forma incomum de ensinar pelos muitos testemunhos de bênção e curas atributos em suas orações. A página oficial em inglês, inclusive, divulga seus ensinamentos, melodias e relatos de milagres. A partir disso, algumas pessoas passaram a juntar vários elementos, que ele é relativamente jovem para o grau e erudição que demonstra. É chamado de Yanuka, jovem menino ou criança prodígio. Expressão também encontrada na literatura do Zohar. Multidões procuram para receber bênçãos através dele. Circulam histórias de Ruach HaKodesh, curas, através do Espírito Santo, curas e conhecimento de coisas ocultas. Ele fala frequentemente de redenção, arrependimento e proximidade de Deus. Essa combinação alimentou vídeos e discussões na internet, é o que eu falei aqui, perguntando abertamente se ele poderia ser o Messias. Porém,
as fontes encontradas mostram principalmente especulações de seguidores e fóruns, não uma proclamação halárrica reconhecida. O problema central, milagres, não identificam o Messias. Olha só isso. Segundo Rambam, a identidade do Mashiach não é estabelecida por alguém que cura pessoas, conhece segredos, realiza sinais ou recebe revelações. O próprio Rambam ensina que não devemos imaginar que o Messias precise realizar prodígios ou alterar as leis da natureza. A era messiânica continuará inicialmente dentro da ordem normal do mundo. Apesar que Tessalonicenses capítulo 2 diz que o anticristo, o espírito do erro, do engano, enganaria muitas pessoas para afastar da verdade. Não estou falando aqui sobre esse rabino, o Yanuka. E eu digo o seguinte, na minha opinião, ele não é o anticristo e também não é o Messias, ok?